Ragadirogan Satatanushaktan Asheshakaya Prasuritan Asheshan Autsukya Moharatidan Jakana Yopurva Vaidyaya Namostu Tasmai. Sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Vida Veda nos Samhitas no canal do Vida Veda no YouTube. Meu nome é Matheus e hoje a gente vai continuar nossa leitura do Ashtanga Hridayam Sutrasthana, capítulo 2, o capítulo de Dinacharya. E hoje a gente vai ler o shloka número 19. O shloka número 19, ele meio que encerra a primeira parte desse capítulo. Existe uma divisão muito clara desse capítulo, que é aqui no shloka 19, né? A partir desse momento, né, até agora ele estava falando das rotinas diárias, então de hábitos, de coisas que a gente faz no dia a dia, e a partir de agora ele vai entrar no que a gente chama de sadvrata, então são os comportamentos que geram alegria, que geram felicidade. É interessante porque a maioria das pessoas, quando fala de Dinacharya, quando ensinam Dinacharya, ensinam uma série de rotinas. Então você passa óleo aqui, você joga óleo ali, você acorda em tal horário e tal e tal. E muito bem, isso faz parte do capítulo de Dinacharya, são os primeiros 19 shlokas do capítulo de Dinacharya, mas o capítulo de Dinacharya continua e ele se importa bastante com os aspectos de uma vida moral, de como a pessoa deve se comportar, de como ela deve se relacionar com os outros. Bom, eu estou adiantando um pouco isso, a gente vai ver isso na próxima quarta-feira, mas é só para vocês terem em mente que aqui, nesse shloka, acabam as rotinas físicas, né, digamos assim, diárias. E o shloka número 19, ele diz o seguinte: Jirne hitam mitam chadya navega nirayed balat navegitonya karyasyana jitva sadhyamamayam. Então ele inclui aqui, como é o último shloka talvez, ele inclui uma série de ideias que podem parecer desconectas talvez, para quem lê assim, fala, poxa, por que ele botou essas ideias aí todas juntas? Mas é importante que vocês lembrem que eles não fazem nada de bobeira, né? Então essas ideias que ele juntou aqui nesse shloka, elas têm um sentido e elas podem ser entendidas dentro de um grupo, né? Então, vamos lá, quais são as ideias? Primeira ideia que ele fala é Jirne hitam mitam cha adyat. Então, adyat, quando você for comer a comida, você tem que levar três coisas em consideração. A primeira, jirne, quer dizer, você já tem que estar com a digestão feita. Se você vai comer agora, você precisa já ter digerido a refeição anterior. Tá? Então isso é a primeira coisa, e eu sei que para vocês parece, talvez pode parecer meio irrelevante isso, mas não é à toa que o Sushruta Samhita, por exemplo, ele estabelece meio que um espaço de 4, 5 horas entre cada refeição. Lá no Uttarasthana do Sushruta Samhita tem um shlokinho que ele deixa bem claro a periodicidade da alimentação, para que você não erre, né, nisso. Então tem que estar muito clara que que a digestão acabou da refeição anterior. E é óbvio que na nossa sociedade, na nossa cultura em 2018, ninguém sabe dizer, né, se a minha digestão acabou. O que a gente sabe dizer é que a gente já está com fome de novo, já está com vontade de comer de novo, já está aqui em um momento no jantar, né, já está na hora do café da manhã, já está na hora do lanche. Mas ele não usa esse aspecto temporal aí. Ele fala, Jirne, você já digeriu a sua refeição anterior? Já? Então beleza, adyat, pode comer. Se não, na adyat. Hitam. Então o segundo aspecto é a comida tem que ser saudável. Ela tem que fazer bem para você. Que conceito, né, absurdo. Olha o Ayurveda aí inovando no bom senso, querendo dizer que você só deveria comer comidas saudáveis, né? Mas, Matheus, eu oriento a minha alimentação pelo que me dá prazer, né? Quando eu sento num restaurante, o que eu vejo no cardápio é o que é mais gostoso. Você não adianta então ficar passando um monte de óleo no corpo. Você não está seguindo o Dinacharya Dhyayam. O Dinacharya Dhyayam, ele diz, você já digeriu a refeição anterior? Já? Então beleza, pode comer. Segundo passo, você está comendo comidas saudáveis? São comidas que fazem bem para o seu corpo? Então, se não, você não deveria estar comendo esse troço, né? Então eu dou várias palestras e cursos e tal, e fico enchendo a paciência de vocês com isso, dizendo para vocês que não comam se a comida não faz bem para você. E a gente come muita comida que sabe que não faz bem, né? Vamos lá.
Talvez vocês não, né, que são nerds ayurvédicos e que estão aí estudando Ayurveda e sânscrito e tal. Mas, né, a gente chega no restaurante, tem aquela sobremesa. Se você se perguntar se a sobremesa faz bem ou não, provavelmente você deixaria de comer, né? Porque você sabe que aquilo ali não é bom para você. Você já digeriu, a comida é saudável. Ah, Matheus, pronto, acabaram os pré-requisitos. Não, não acabaram, falta um. E o último pré-requisito é mitam. Mitam faz uma referência, de acordo aqui com o comentário, à matra, à quantidade. Então não basta você já ter digerido a refeição anterior e não basta o que você está comendo ser saudável. Você também tem que prestar atenção na quantidade do que você está comendo. Então, mesmo uma comida saudável, se ingerida em mais quantidade do que você tem capacidade de digerir, ela vai te fazer mal. Então a gente diz que a gente consegue matar até com água em excesso, né? Então imagina uma comida, um alimento, por mais saudável que ele seja, por mais que você tenha acabado a digestão anterior, se você come demais, vai num rodízio, né, de alguma coisa, e porque você pagou, você quer compensar, né, o seu peso em comida, né, e aí você exagera, né, e se você exagerou, você não cumpriu as 3 regrinhas que o Dinacharya Dhyayam estabelece para você poder realizar o consumo de comida. Então, aqui tem o primeiro grupo de ideias que parece não estar conectado necessariamente com os outros grupos de ideias, mas a gente vai ver como talvez isso se conecte. Então, o primeiro conjunto de ideias é, para você fazer uma refeição, para você se alimentar, tem 3 pré-requisitos. A digestão tem que estar feita da refeição anterior, essa comida ela tem que ser saudável para você e ela tem que estar numa quantidade adequada. Pronto. Então agora vamos olhar o segundo conjunto de ideias, que ele fala na veganira yedpalat. Então, vegan são todos os impulsos fisiológicos, então urina, fezes, espirro, essas coisas. A gente vai falar bastante sobre isso mais pra frente, mas aqui ele já está pincelando a ideia de que vegan balat na irayet. Então, na irayet, então irayet significa fazer, se mexer, colocar em movimento ou realizar alguma atividade, né? Então ele fala na irayet. Não realize as atividades, quais atividades? De vegan, de expulsar, né, excretas do corpo, ou de realizar suas necessidades fisiológicas, balat, com força, esforçando. Então, eu sempre digo que necessidades fisiológicas não se forçam nem se suprimem. E a gente vai ver isso também com muito mais cuidado mais para frente. Aqui ele já está pincelando essa ideia de que vegan balat na irayet. Então você não pode realizar uma atividade fisiológica como urina ou fezes e tal de maneira forçosa, tá? Então não vai ao banheiro forçando. Poxa, Matheus, nada a ver ele botar essa coisa dessa regra do ir ao banheiro do lado da regra de comer, até um pouco anti-higiênico, né? Esses loucos aí, eles estão no mesmo meio sloka, inclusive, é uma linha que inclui essas duas ideias. E isso pode botar a gente para pensar, calma aí, será que a alimentação ela tem alguma relação com o elimínio das necessidades fisiológicas? Então, será que a ideia de adyat, de se alimentar, e a ideia de vegan, a ideia de fazer suas necessidades, podem ter alguma relação? E aí ele continua, na vegitonia karyasyat. Então, na vegitonia karyasyat, ele continua falando dessa coisa dos vegas aí, né? E ele diz, vegitaha anyakaryaha na syat. Então, quando você está fazendo suas necessidades fisiológicas, vegitaha anyakaryaha na syat. Syat significa fazer, né? Então, anyakaryaha significa que você não vai fazer mais nada. Se você está realizando alguma atividade fisiológica, se você está fazendo cocô, xixi e tal, você não pode fazer nenhuma outra atividade. Então ele não sabia aqui ainda, mas ele meio que talvez já tivesse uma intuição, talvez o cara tivesse iluminado lá nos Himalaias, ele sabia algum dia o pessoal vai ficar no banheiro mexendo no Facebook. Então, ele já parece que previu que as pessoas iam ler o jornal na privada, ou que você ia ter que comentar na foto do seu colega no Insta, enquanto você faz cocô. E aqui ele está dizendo, não mexe no Instagram, ou no celular, ou no iPad, ou lê um livro, ou não faz mais nada, quando você estiver eliminando suas excretas, quando você estiver realizando suas vegas. Então,
Navegitonia karya syat. Então não faz nada quando você estiver eliminando suas necessidades fisiológicas. Então, aqui a gente juntou, né, mais uma ideia, que é a ideia dessa coisa de eliminar atividades, eliminar excretas do corpo, né, realizar essas necessidades fisiológicas, com duas regras. Então, a primeira é que você não deve fazer isso de forma forçosa, e a segunda é que você não deve fazer mais nada quando isso estiver acontecendo. Tá? Então esse é o segundo bloco de ideias que temos aí. Então falamos sobre alimentação, falamos sobre eliminação e agora vamos falar sobre o terceiro grupo de ideias, que parece ser meio desconexo, mas que ele também coloca aqui. E ele fala na ajitva sadhyam amayam. Então, sadhyam amayam, a gente já viu num sloka anterior que amaya, ama, significa doença, né, problemas de saúde. Então, sadhyam amayam são as doenças que são sadhya, que são curáveis, né? Então a gente viu lá no capítulo 1, se vocês quiserem volta lá, e a gente falou sobre os 4 tipos de prognósticos das doenças. 2 doenças são consideradas curáveis e 2 são consideradas incuráveis. Então, no primeiro grupo são as facilmente curáveis e as dificilmente curáveis, mas são curáveis. E no segundo grupo você tem as administráveis e as absolutamente incuráveis. Estava lá no primeiro capítulo, vocês já sabem isso de cor e salteado, né? Então aqui ele fala sadhyam amayam, então as doenças que são curáveis, na ajitva, não devem não ser conquistadas, né? Então é um duplo negativo aí, porque a palavra ajitva significa quando uma coisa não é conquistada. Então, o que é interessante aqui é porque a palavra sadhya significa conquistável, literalmente. E a palavra ajitva, ela é o contrário daquilo, do tipo que você... Se uma coisa ela é conquistável, ajitva significa quando você não toma o controle daquilo, quando você não conquista aquilo. Então, é uma dupla negativa, porque a palavra ajitva, ela é uma palavra que tem um conceito negativo, e ele fala na ajitva. Então, não deve ficar sem ser conquistada. O que significa isso? Significa que uma doença que é curável, ela não deve permanecer sem ser curada. Poxa, Mateus, nada a ver. Ele falou o negócio de comer, depois ele falou o negócio de excretas e agora ele está falando de doenças que devem ser conquistadas. Então, ele estabelece um certo paralelismo aqui entre essas ideias. Então, quando você primeiro começa falando sobre... Isso é a minha leitura, tá, gente? Então, só fazendo um OBS bem grande aqui, isso é a minha interpretação desse texto. Não é a interpretação de todo mundo e, de repente, a sua, se você parar para olhar e tentar decupar o Sanskrit, você vai chegar a outras conclusões. A minha interpretação de por que ele coloca isso tudo dentro de um shloka é porque ele estabelece um certo paralelismo entre essas ideias. Então, primeiro ele fala sobre os 3 critérios que são necessários para você comer, para você fazer uma refeição. E dentro desses critérios ele usa jirne, ele diz que você já deve ter feito a completa digestão da refeição anterior. Uma pista para saber se você fez a completa digestão da refeição anterior é você ir ao banheiro. Engraçado, né? Isso não está absolutamente claro aqui, é uma leitura minha, mas é quase como se o Samhita estivesse te indicando que quando você acabou a digestão da refeição anterior, isso é meio que sinalizado por uma ida ao banheiro, por um impulso de realizar vega, né? De fazer isso, de eliminar as excretas. No momento que você fez uma eliminação de excretas, é quase como se você abrisse um espaço dentro do seu intestino para receber novas comidas. Então, o que é interessante é que também no ponto de vista moderno, toda vez que você faz uma refeição, você come comida, você tem uma onda de movimento peristáltico que significa o seguinte: os seus intestinos eles contraem e empurram a comida que estava lá para frente para abrir espaço para a comida que vai entrar. Então tinha uma comida que já estava no intestino grosso e tem uma comida que estava sendo meio que digerida. Esse processo demora muitas horas, às vezes dias. Quando você bota uma comida para dentro, ele empurra essas comidas todas. E aí é muito comum, inclusive, pessoas que acabaram de comer irem ao banheiro. E as pessoas falam, parece um pato, né? Come e vai ao banheiro, come e vai ao banheiro. Então, isso é absolutamente natural, porque na hora que você acabou de comer, você tem uma onda de peristalse para abrir espaço para aquela comida que acabou de entrar. O que o Samhita parece estar indicando, que a gente não tem como bater um martelo nisso, porque não está absolutamente claro, mas parece haver um paralelismo entre essas ideias, é que quando você vai ao banheiro, é um sinal que você completou a sua digestão.
E aí quando você foi ao banheiro, você abriu mais espaço ainda. E aí quando você comeu, você vai ter realmente um movimento peristáltico que vai empurrar a comida que estava sendo digerida mais para frente e vai abrir espaço para a comida que estava entrando. Você só vê isso acontecendo se você obedece a regra do Sushruta, por exemplo, de comer 2 vezes por dia. Então, se você come 2, 3 vezes por dia, você vai ver isso, provavelmente vai ver isso na prática. Se você come 5, 6 vezes por dia, como a gente é acostumado a comer na nossa cultura, provavelmente você não vai ver isso, você não vai ao banheiro 6 vezes por dia. Mas quando você come menos e dá um espaço maior entre as refeições, é bastante interessante ver como é natural a pessoa ir ao banheiro e depois a fome intensificar bastante. Então, fica aqui esse detalhe para vocês. Já estou antecipando um monte de comentários e de questões, mas é só uma ideia que eu estou elaborando para vocês. E aí ele fala aqui que você não deveria forçar a expulsão de excretas e você não deveria fazer mais nada enquanto você está fazendo isso. E aí ele bota essa ideia de que as doenças que são curáveis, elas não podem ser deixadas sem ser curáveis. Então parece que ele está botando um paralelo de importância, entendeu? É tão importante você fazer essa coisa aí do não fazer força para eliminar as suas excretas e não fazer mais nada quando está eliminando excretas. É tão importante você levar em consideração essa coisa da alimentação só ser realizada depois da digestão na quantidade adequada e tem que ser saudável. Isso é tão importante quanto curar uma doença curável. Se você tem uma doença, se você tem um problema e esse problema ele é curável, isso deveria ser a sua prioridade máxima. Você não poderia fazer mais nada na vida antes de curar essa doença que é absolutamente curável. Porque senão você não vai viver a experiência da vida da forma plena como você poderia. É como se tivesse um espinho no seu pé e você não deveria fazer mais nada antes de tirar, remover aquele espinho. Imagina que entra um espinho no seu pé e você diz, depois eu lido com isso e vou continuar meu dia aqui. Não, né? A gente tem uma sensação de urgência em relação a esse espinho. Como se você sofresse um acidente e você está sangrando e você diz, não, depois eu vejo esse machucado aí, primeiro eu tenho que acabar de mandar esse e-mail. E ele diz, não, isso é um problema que você tem que na hora mexer com ele. Então, isso é tão importante, se livrar de uma doença que é absolutamente curável, quanto levar em consideração essas outras questões que a gente elaborou. Isso é a minha interpretação. Parece ter uma relevância esses pontos terem sido colocados todos juntos no mesmo shloka. O Samhita, e principalmente o Ashtanga Hridaya, ele não é dado a aleatoriedades. Então, eles se preocupam bastante com o que ele vai botar, onde ele vai botar. Inclusive, tem uma preocupação com rima, com métrica. Então, é muito improvável que ele coloque ideias juntas que não façam sentido, que não tenham um sentido orgânico. E o que é interessante também é que nesse Samhita que eu uso, esse Samhita que é 100% aqui no original em sânscrito, com 2 comentários, com um comentário do Arunadatta e com um comentário do Hemadri, eles comentam esse shloka em um bloco só. Então isso também sugere que esse shloka inteiro ele contém ideias que são complementares de alguma maneira. Normalmente esse Samhita, quando eles querem fazer comentários sobre ideias que são diferentes, eles quebram o shloka e comentam separado, o que não aconteceu nesse shloka. Bom, ficam algumas ideias aí para vocês, até de interpretação do sânscrito, então um pouquinho mais avançadas, né? Desculpa se ficou complexo ou se ficou complicado, a gente ainda está no 2º capítulo, né, de 120 capítulos de um Samhita do Ayurveda, então eu entendo que isso talvez embole um pouco a cabeça de vocês, acho que esse vídeo vai ficar um pouquinho até mais longo, mas porque eu achei importante a gente colocar aqui algumas ideias para vocês verem como é complexa a interpretação do sânscrito e como nem sempre uma tradução ela consegue passar toda essa riqueza para o leitor. Esse era o shloka que eu queria ler com vocês hoje e agora vamos para o nosso minutinho de sânscrito. E no Minutinho de Sânscrito de hoje, a gente vai continuar a nossa exploração das consoantes do Devanagari, as consoantes do sânscrito, com mais um par de consoantes que também são pronunciadas de maneira cerebral, o que significa que a língua toca no céu da boca. E as consoantes que a gente vai ver hoje são o D e o D. D, 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 D.
Então, se na nossa leitura da semana passada a gente viu o T e o T, hoje a gente está vendo o D e o D. Vocês vão ver que isso é uma letra D, representada com um pontinho embaixo, e esse pontinho embaixo indica a natureza que a gente chama de cerebral, né? Que significa que a língua está apontando para o cérebro, para o céu da boca. Normalmente você pronunciaria o D, D, D com a língua encostando no dente. D e o T. T, D, T, D. O T de tatu e o D de dado são, inclusive, bastante confundidas na nossa língua. Às vezes você fala T, a pessoa fala T de tatu. Não, D de dado, né? Porque elas são pronunciadas com a língua tocando nos dentes. E aqui o T, T, D, D são a mesma coisa. Em vez de você encostar a língua na ponta do dente, você encosta a língua no céu da boca. E quando você encosta a língua no céu da boca, você tenta pronunciar a consoante D de dado. Com o Mahaprana, é o DH, né? Você vai fazer essa mesma pronúncia, só que soltando mais ar. Então você vai fazer um D com a língua no céu da boca falando D, e você vai fazer um D com a língua no céu da boca, Mahaprana soltando mais ar, falando D, D. Isso é diferente do T e do T, D e o D. Eu sei que é muito complicado, a gente não tem essas consoantes no português, mas é importante que vocês as pratiquem. E vocês vão ver que uma delas é como se fosse uma letra S, né? E a outra é como se fosse uma espiral, né, que se fecha em si mesma. Bom, esse era o nosso minutinho de sânscrito. O seu dever de casa para a semana que vem é colocar as vogais nessas consoantes. Então, escreve mesmo, repete 5 vezes cada consoante com cada vogal. É um deverzinho de casa que demora 5, 10 minutos, mas que ajuda você a fixar o valor dessas consoantes e a escrita delas. E procura agora investigar e procura agora identificar essas consoantes sempre que a gente vai ler um shloka novo. Tá? Eu agradeço muito a todas vocês que já são alunas do Vida Veda no Patreon. A gente tem grupos de estudos mensais, né, para aprofundar o entendimento e a interpretação desses shlokas que a gente estuda aqui de forma gratuita através do YouTube. Se você quiser fazer parte desse grupo, entra lá no patreon.com/vidaveda. De qualquer forma, muito obrigado pela sua presença e a gente se vê no próximo vídeo.